Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas que nos envolvem diretamente, não é verdade? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, espero que gostem, que se inscrevam no nosso humilde canal e que possam dar o like para nos ajudar, ok? Bem, a nossa conversa de agora será sobre o que, né, se pode pedir a Deus. O que podemos pedir a Deus? Nas nossas preces e nas nossas orações. Né? É pedir a Deus, pedir aos anjos, pedir aos santos, pedir aos espíritos, pedir a Jesus, pedir a orixás. Bem, cada religião tem seu próprio modo de ver, né? Esse pedido que se faça a Deus através dos anjos, santos e por aí vai. O que podemos e devemos pedir a Deus? Bem, cada religião tem uma forma, antes de pedir, tem uma forma de ver, né, de como devemos nos colocarmos para fazer uma oração, para fazer uma prece, etc. e tal. A Igreja Católica acredita que é a quantidade de preces e de orações que poderá fazer com que Deus nos ouça. Né? Porque a Igreja Católica vê Deus e Jesus como sendo a mesma personagem, ok? Então, confunde a criatura com o Criador. Mas seja como for, a Igreja Católica acredita que se você cometeu um erro, um pecado, você fazendo um determinado número de Ave Maria, de Pai Nosso, né, que o padre vai determinar, você estará livre do erro que tu cometeu, ok? Mas outras religiões têm o hábito de, no dia de culto, e etc e tal, gritar, né, em voz alta. Me desculpe, mas parece que nesses casos Deus é surdo, ok? Algumas outras muçulmanas, eu tenho pouco conhecimento das religiões muçulmanas, ali do Oriente Médio, coisa e tal, mas eu conheci um rapaz que trabalhava comigo que ele, todo dia, meio-dia, ele almoçava e acabava de almoçar, imediatamente ia orar e ficava uma hora falando palavras que estavam escritas no livro, que ele sequer sabia o significado daquelas palavras. Uma vez eu perguntei se ele sabia o significado e ele falou que não. Mas ele tinha que ler aquelas palavras do jeito dele, que era uma oração para Deus. Bem, o Espiritismo, o qual faço parte, né, diz que você para orar não precisa berrar nem gritar, basta se concentrar, não precisa de lugar especial, né, verdade? Só de você se recolher. Mas também diz que você pode fazer essa oração em qualquer ambiente que estiver. Basta que você consiga se concentrar, né? E não precisa falar nem gritar, você pode fazer a tua oração, a tua prece em pensamento. Essa me parece a mais lógica de todas. Não porque eu sou espírita, ok? Mas porque tudo é pensamento. Se Deus está em todos os lugares, não preciso gritar para ele me ouvir, não é verdade? Então, meus amigos, o que podemos e devemos pedir a Deus? Eu tenho uma teoria muito pessoal. A doutrina espírita fala que quando você pede forças para lidar com as dificuldades, você sempre receberá. E alguns dizem que
Não adianta você pedir coisas, tipo materiais, porque você não receberá e coisa e tal. Isso é a opinião de alguns. Ok? As outras religiões falam bastante que você deve pedir riqueza, fortuna e tudo mais, sim, deve pedir nas suas orações. Porque as religiões estão muito voltadas para as coisas materiais. Vocês estão entendendo? Então, como eles veem mais a matéria do que o espírito, dão mais valor à matéria do que ao espírito, é claro, evidente que eles vão pedir mais as coisas materiais do que as morais. Bem, coisas que poucas pessoas, né, compreendem. Então, na minha opinião, uma coisa muito pessoal, eu acredito que você pode e deve pedir tudo que você quiser. Para o teu anjo de guarda, para o teu espírito protetor, para o teu guia espiritual, para Jesus, para a Virgem Maria, para Deus, né? Para todos aqueles que você achar que deve pedir. Eu acho que você deve pedir para ganhar na loteria, deve pedir para ter um carro novo, importado, aquele mais caro, deve pedir para ganhar, deve pedir para ganhar um prêmio, ganhar uma herança, ter condições de comprar um apartamento de cobertura, ter avião, helicóptero, navio, casas espalhadas pelo mundo todo, ter uma ótima esposa ou um ótimo marido, ter um ótimo filho ou filha, ter ótimos amigos, parentes, ótimo, maravilhoso emprego, ou ter uma maravilhosa empresa, certo? Eu acho que você deve, na minha opinião, pedir tudo aquilo que você quer pedir. Peça, sabe? Não tenha vergonha de pedir nada, sabe? As coisas mais absurdas para os outros, você peça, sabe? Eu acho que é por aí. Porém, você tem que entender primeiro que você receberá aquilo que lhe é necessário para a tua vida, certo? Para o teu crescimento, para o teu plano reencarnatório. Esse plano que você mesmo escolheu antes de reencarnar, ok? Eu acho isso muito importante. Vou explicar por quê. Porque o nosso orgulho, às vezes, nós somos tão orgulhosos que não queremos pedir nada a ninguém porque achamos que somos o máximo e conseguimos resolver tudo, né, graças ao nosso esforço pessoal. Infelizmente, para nós que somos orgulhosos, isso não é verdade, ok? Porque se nós não tivermos a ajuda de Deus ou dos guias espirituais, né, até mesmo dos nossos parentes aqui, do nosso lado, do patrão, do colega de trabalho, do esposo, da esposa, do filho, enfim, se nós não tivermos a ajuda das pessoas, nós não chegaremos a lugar nenhum, ok? Porém, geralmente o nosso orgulho nos faz acreditar que sim, que nós chegaremos sozinhos. Isso, na verdade, não ocorre, certo? E nós, às vezes, somos tão orgulhosos que não queremos pedir a Deus. É aonde eu quero chegar. Eu sei que meu orgulho é tão grande, né? Hoje em dia, acho que nem tanto. Não sei o tamanho do meu orgulho, mas sei que ainda tenho ele. Mas eu não gostava de pedir nada a Deus. Pelo meu orgulho, eu podia achar que eu não tinha necessidade de ficar pedindo nada a Ele, que eu podia resolver. Mas é um pouco de orgulho, sim, falta de humildade. Por um lado, eu também não queria incomodá-lo. Mas será que era tanto isso de não querer incomodá-lo ou mais pelo orgulho? Não é verdade? Então, meus irmãos, meus amigos, eu acredito sim que nós devemos pedir tudo aquilo que queremos ter, de alguma forma, certo? Por quê? Dessa forma estamos quebrando o nosso orgulho. Eu acho isso bacana. Mas termos a consciência que receberemos somente aquilo que nos é necessário, sabe?
Se você tem um plano reencarnatório para não ser rico, não adianta você jogar na loteria a vida toda que você não vai ser rico. Não adianta você ficar implorando a Deus para ficar rico, que você não vai ficar rico, porque não está no teu plano reencarnatório e não vai te ajudar. Não adianta você querer fazer pactos, né? Que existem religiões, segundo alguns, que é a maçonaria, né? Você faz um pacto lá, vende tua alma, que você vai ficar rico milionário, certo? Porque eles vão te ajudar a isso. Não adianta esse tipo de pacto, sabe? Porque não está no teu plano reencarnatório. Tudo vai conspirar para você não conseguir a riqueza, porque não vai te ajudar em nada, porque tudo está no teu plano reencarnatório. É por isso que quando falo da lei de atração, tudo que você mandar para o universo você vai receber, tudo que você vai receber. Se você não tem, eles são muito voltados para as coisas materiais. Se você não tem a coisa material, pode pedir que o universo vai te ouvir. O universo te atende todos os seus pedidos. Será? Pois é, eu não acredito nisso. Mas eu vou dizer para vocês, então não peçam. Não, vou falar para vocês, peçam sim. Peça ao universo, peça a Deus, peça tudo que você... São ferramentas. Você sabe qual foi o teu plano reencarnatório? Não, você não sabe. Concorda comigo? Eu não sei qual foi o meu, mas ter a consciência que poderá não receber nada daquilo que estamos pedindo, porque não faz parte do nosso plano reencarnatório, ok? Eu vou explicar para vocês o que é fatal na nossa vida, certo? E dentro das fatalidades, daquilo que cada um de nós tem na nossa vida como fatalidade, são exatamente os acontecimentos materiais. Os morais, não, certo? A nossa atitude para com a vida e para com o outro, não se trata de matéria, mas sim de moral, essa nós podemos sim tomar uma atitude para a direita ou para a esquerda, ou seja, uma atitude boa ou uma atitude ruim. Aí não existe fatalidade, porque são nossas escolhas. Mas no que se diz respeito à parte material, né, a parte social, aí existe uma fatalidade. Por quê? Ela tem que estar de acordo, a parte material, com a escolha que fizemos, né, antes de aqui nascermos, ou seja, melhor dizendo, antes da gente reencarnar. Eu separei sobre aqui essa parte do livro dos Espíritos, que vai falar diretamente nesse aspecto que eu estou falando para vocês, do que significa a fatalidade material. Vamos lá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Aí, já dá para a gente ler. E ele fala o seguinte: a fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. E ele continua aqui: ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que a ela são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, tá vendo? Aí se reduz a fatalidade, tá? Nas coisas materiais, envolvidas com as coisas materiais. Aí está resumindo a fatalidade. Se ele nasceu para não ser rico, ele não vai ser rico nunca. E ponto final. Isso é fatal para ele. Mas nos atos morais que nós podemos ter perante nossos irmãos, aí não existe fatalidade alguma. Ok? Então, meus amigos, Jesus nos diz o seguinte: vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E também falou outra coisa muito interessante, que até hoje nós não conseguimos
ver a amplitude desse ensinamento quando ele falou para todos nós. Não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque vocês não vão encontrar, porque Deus está dentro de vós. E nós achamos que Jesus quis dizer, né, que basta a gente orar para Deus e coisa e tal, porque está dentro da gente, precisa do ambiente, né, da igreja, da sinagoga, do centro, do templo, seja lá o nome que queira dar, né, das casas religiosas. E aí, a gente só fica resumido nessa ideia, nesse pensamento. Mas ele é muito mais amplo. Quando Jesus nos disse que Deus está dentro de cada um de nós, ele quis dizer para todos nós que nós podemos fazer aquilo que quisermos fazer e resolver problemas que quisermos resolver. Certo? Porque Deus está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Nós podemos ter uma vida melhor, sim. Mais feliz, sim. Nós podemos nos perdoarmos, sim. Não precisamos do perdão de ninguém. Vocês estão vendo a grandeza de Deus estar dentro de cada um de nós? Nós podemos nos julgar, sim, e devemos, mas sempre com muito amor, com muito carinho. Da mesma forma que possamos julgar o nosso semelhante. Ok? Então, termos piedade da gente como vamos ter piedade do nosso semelhante. Infelizmente, nós maltratamos muito a nós mesmos. Isso é profundo? É. Nós nos maltratamos mais, muito mais, do que aos outros. Sabe quando é que nós nos maltratamos mais mal? É na nossa consciência. Porque todos nós sairemos daqui. Vamos desencarnar e vamos para a pátria espiritual. E quando chegar lá, a nossa consciência, nós mesmos vamos nos culpar dos erros que cometemos e vamos ficar, né, passando por uma situação difícil, que só poderemos sair com a ajuda dos outros. Olha só o que nós fazemos com nós mesmos. Né? É o nosso julgamento para com nós mesmos. Às vezes nós conseguimos perdoar o nosso semelhante, mas não conseguimos nos perdoarmos. Queremos ouvir dos outros que eles nos perdoam. E muitas vezes, por mais que eles digam que nos perdoaram, nós não nos perdoamos. Mas Jesus nos disse que Deus é um Pai de amor e de caridade. Mas esse Deus que habita em nós, né, nós, infelizmente, o rebaixamos. A nossa própria consciência. E nos tratamos severamente, sem necessidade. Pior de tudo é tudo isso, é sem necessidade. Certo? Porque os erros que cometemos, a nossa obrigação é de reparar. Se você pega um dinheiro emprestado, a tua obrigação que é pagar a dívida. Não é assim que a coisa aqui na lei humana é? Imagina na lei espiritual, também é. Se nós cometemos um erro com alguém, esse alguém não. Será que esse alguém quer ter o prazer de nos ver sofrer? Ou vai querer ser ressarcido? Né? O inteligente vai querer ser ressarcido. É claro que existirão os ignorantes que querem nos ver sofrer, sabe? Mas que no final disso tudo, quem vai acabar sofrendo mais será ele. Porque ele verá o tempo que ele perdeu, vai ver que você prosseguiu fazendo bem, ele vai chegar a um ponto que não vai te alcançar mais, e ele fica na escuridão sofrendo. E você se foi porque você se reparou, se perdoou. Se ele não quis ajuda sua, você se propôs a ajudar outros. Se ele não quis receber aquilo que você devia a ele, outro recebeu por ele. Olha como é maravilhoso, né? Essa informação de Jesus, que Deus está dentro de cada um de nós. Então vamos usar a sabedoria de Deus, não por egoísmo ou vaidade, mas para podermos crescer e ajudar os nossos irmãos a crescerem. É assim que a coisa funciona.
pedir a Deus, vamos pedir tudo o que quiser. Peça. A doutrina espírita explica, os irmãos espíritas nos disseram que uma coisa que jamais Deus irá nos recusar. Podemos pedir a todo momento, que não, jamais os espíritos trabalhadores do bem, ou mesmo Deus, claro, sob seu comando, jamais nos recusarão quando pedimos a Ele forças para seguirmos em frente, forças para lidarmos com as vicissitudes, forças para lidarmos com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, forças para não cairmos nas tentações. Conforme diz a oração dominical, né? Pai, livrai-nos de todo mal. Não é verdade? Isso é pedir forças. Mas nós ainda estamos aprendendo, não é verdade? Nós estamos aprendendo a compreender um pouco mais do que somos, né? E temos que aprender como pedir algo que reside dentro de nós. Eu acho que é muito mais fácil. Muitas vezes ficamos pensando, fechamos os nossos olhos e tentamos buscar Deus lá no céu, lá no infinito do espaço. Não é muito mais fácil olharmos para dentro de nós e vermos que Ele está dentro de nós, no nosso peito, na nossa mente, no nosso coração, está em nós. Foi isso que Jesus nos disse. Podemos mudar de uma hora para outra? Claro que podemos. A história nos conta isso. Paulo de Tarso não foi um perseguidor e assassino de cristãos? Ele era um soldado romano. O nome dele era Saulo. Saulo. Ele era um general perseguidor de cristãos, matava, assassinava os cristãos, né? Por quê? Porque ele foi ensinado, naquela época, que os cristãos eram rebeldes contra Roma e tudo mais. Então eles tinham que ser exterminados, era o povo inimigo. Foi isso que ensinaram para aqueles soldados. Mas, no entanto, quando Saulo encontrou com Jesus Cristo, segundo a história, né? Segundo a Bíblia, o Evangelho, por aí vai, quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, em poucos segundos ele entendeu e conheceu Jesus na sua pureza e compreendeu um pouco da vida, né? Da vida transcendental, ou seja, do Espírito, entendeu que ele estava em erro. E dali para frente falou para Jesus: olha, me perdoe pelo tudo que eu fiz e me diga como faço para seguir a sua obra. E foi, segundo os evangelhos, a pessoa que mais espalhou, né, a lei de amor do Cristo, né, que mais divulgou a lei de amor. Então, numa vida ele foi as duas coisas, um assassino e um trabalhador do bem. Por quê? Porque Deus está dentro dele. Ele conseguiu ver isso com a ajuda de Jesus. Então, meus amigos, Jesus também nos disse, quando ele falou: vocês farão o que eu faço e muito mais. Não é verdade? O que ele quis dizer com isso? Que aquelas curas que Jesus praticou, que não deixa de ser magnetismo, né? O Espiritismo explica muito bem como isso tudo ocorre. São causas naturais, porém, para ter conhecimento de manipular essas energias que Jesus tinha, esse conhecimento, claro, ele era um espírito muito elevado. Então não é qualquer um que pode manipular essas energias. Claro que não. Mas Jesus falou: vocês farão tudo o que eu faço e muito mais. Então, por que faremos muito mais do que ele fez? Daquilo que chocou de uma certa forma o mundo. Porque somos filhos
do mesmo Criador que Jesus é. Certo? Se podemos fazer isso, podemos fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo hoje, que é uma coisa pessoal, mas eu quero dividir com vocês. Eu tive uma noite tranquila, acho que eu não tive uma noite que eu lembre assim, nada que. Quer dizer, eu não lembro muito bem. Tive uns sonhos meio complicados, mas nada que me chocasse muito. Mas acordei com um mal-estar muito grande, muito grande. Uma dor estomacal terrível, que me levou logo cedo, direto para o banheiro, ok? Então, eu quando era criança, eu sentia umas cólicas, sabe? Eram umas coisas engraçadas, que eu nunca consegui definir isso. E as pessoas não acreditam, não, minha mãe, meu tio, que eu morava com meus avós, e com meu tio, que eram solteiros nessa época, eu era muito pequeno, e tinha umas cólicas estomacais incríveis, que me davam ao mesmo tempo dor de barriga. Mas meu intestino parecia que dava nó. E aquela dor era terrível. Eu lembro que minha mãe, minha tia, me davam aquele remédio tal de Atroveran. Certo que era para a cólica, para as mulheres. Sei lá. Me dava Atroveran e aquela coisa. E eu vou te contar uma coisa para era difícil de passar. Então, mas isso ficou lá quando eu era criança. Até uma certa idade ficou e depois sumiu. Quando eu tinha, eu acho que meus 13 anos em diante, aquilo foi sumindo, sumindo e sumiu. Bem, hoje aconteceu de novo, que me levou ao banheiro. Essa cólica terrível. Eu fiquei no banheiro mais de uma hora sentado, né? Me desculpe o termo, na privada. E ali passando mal. Em dado momento, me deu uma tontura junto com a dor. Eu pensei que ia desmaiar ali, pensei que fosse desencarnar. O interessante disso tudo é que naquele momento ali, daquela dor, daquele mal-estar, cheguei a suar frio. Você ficar com o corpo gelado, eu acho que a pressão zerou. E com dor ao mesmo tempo, tudo misturado. Eu pensei, se eu morrer sob essas condições, dessas dores físicas que eu estou sentindo, dessas dores, eu vou levar para o outro lado, porque eu continuarei sendo eu. O corpo vai ficar, mas eu vou levar essas impressões físicas para o outro lado. Aí fiquei me perguntando, como será se eu desencarnar agora? Né? Porque eu pensava de forma diferente. Naquele momento eu estava pensando que ia desencarnar, claro que eu pensei nisso. Eu pensava que eu poderia morrer do acidente, do ataque cardíaco, de uma coisa que fosse repentina. Não com tanta dor assim. Então, no momento que eu senti dor, me fez refletir muito. Então, não sei se eu tivesse desencarnado, se eu levaria essa dor toda que eu estava sentindo para a pátria espiritual. Ok? Não tenho a menor ideia, a menor noção. Mas foi muito interessante para mim, porque, sabe, a dor que eu senti não me deixou orar, não me deixou rezar. Era tanta dor que eu estava concentrado tanto nela, que não deu para eu orar, para eu pensar em Deus, para pensar em nada. Sabe? Então, meus amigos, quando nós sofremos, quando temos nossos irmãos que a gente vê, né? E tem conhecimento que ele está sofrendo alguma dor física, a gente às vezes acha que é fácil, chega para esse irmão e fala, tenha fé, tenha paciência, vai passar, vai passar. Minha gente, se alguém tivesse aqui no meu ouvido falando isso, eu ia odiar. Sabe, eu estou falando de mim. Porque não ia passar nada e a dor só piorava, 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 piorava. Sabe? Imagine você ficar quase 2 horas sob essa condição. Aí o que eu fiz? Eu moro sozinho, abri minha porta da sala e deixei aberta, porque se acontecesse alguém ia passar desmaiado no chão, já ligaria para a funerária ou para o hospital, sei lá o quê.
para me levar, né, para algum lugar. Aí eu fui com muita dificuldade, levantei, abri a porta da sala e voltei para o banheiro, ok? Então, nesse momento de dor, sabe, uma dor terrível, eu acho que poucas pessoas, poucos espíritos têm condição de pensar, raciocinar e de buscar Deus. Eu não sei, gente. Me desculpe, a minha dúvida é real, porque eu passei isso hoje e me trouxe essa reflexão. Eu não sei se eu ia levar isso para a pátria espiritual se eu tivesse desencarnado. Acredito que sim, porque estava em mim, certo? O corpo está aqui, tudo bem, mas eu estou sentindo o reflexo do corpo, ok? Então, meus amigos, fica aqui uma reflexão. Eu peço a Deus, né, que me dê forças. Agora eu estou bem, graças a Deus. Depois de 2 horas e pouco de sofrimento, eu estou basicamente assim, sem dores terríveis, mas estou pedindo a Deus forças, nesse momento que eu falo com vocês, para saber lidar com essas dores que não são fáceis, essas dores físicas que são terríveis, realmente são, para ter paciência, para saber lidar com isso. Eu não vou pedir a Deus que evite, que não me dê esse tipo de dor, sofrimento, porque isso eu não vou pedir, porque eu acho que eu preciso passar pelas coisas que eu preciso passar, sabe? Eu não quero pedir a Deus que me alivie de certas coisas que eu terei que passar, mas peço a Deus que me dê forças para que eu consiga suportar, né? É isso que eu peço a Deus, ok? Então, meus amigos, é isso que eu peço a Deus atualmente. Forças sim, para saber lidar comigo, com a vida, com tudo e com todos, certo? Isso é o que eu mais peço. Agora, se eu também tiver que pedir a Deus para ficar rico milionário, se eu achar um momento propício, eu vou pedir. Eu acho que eu já fiz isso algumas vezes. Foram poucas. Mas só o fato de eu jogar, que eu já joguei na loteria, não é o fato de pedir? Não é isso? Pois é. Então, meus amigos, o que devemos pedir a Deus? Peça tudo o que vocês quiserem, é o conselho que eu dou, mas tendo a consciência que receberá sempre aquilo que lhe é necessário, aquilo que de fato irá te fazer o bem. O resultado das coisas que você pediu ou pede pode sair de forma que não te agrade, mas entenda muito bem que lá na frente tu vai ver que o resultado que te pareceu desagradável foi o melhor resultado que poderia ter tido, que você poderia ter tido, ok? Lá na frente você vai ver isso. Não duvide disso, porque isso já aconteceu comigo. Não uma vez, mas foram diversas vezes, ok? Obrigado a todos vocês. E não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal, se for da vontade de vocês. Obrigado e até a próxima.